lembrai-vos de que isto também é uma grande obra de caridade, emprestar-se a si mesmo, para que os espíritos possam desabafar. E vós, homens, cavalheiros, que me ouvis, que tendes vontade de trabalhar nesta casa e que sois, realmente, braços fortes aqui dentro, porque dispondes de energias e recursos que, muitas vezes, faltam às senhoras, Deus vos abençoe pelo esforço que fazeis, pelo trabalho que desenvolveis, pela iniciativa que tomais à frente, não raro, de outros que talvez pudessem fazer mais depressa. E assim, juntos, caminhando ao lado um do outro, sem divergência nem discussões, em pleno ambiente de fraternidade trabalhar pelo asilo espírita João Evangelista, que eu, também, cá do meu lado, muito embora toda a fraqueza do meu espírito, toda a minha ignorância, ainda bem visível, farei aquilo que minhas poucas forças permitirem e, talvez, muito mais, amparada pelos nossos guias. A cada um de pé seu abraço afetuosamente, desejando felicidades, e, para quem me toca mais de perto, que Deus lhe dê o descortino da vida bem claro, a fim de que seu pé não tropece nesta caminhada tão difícil para as moças que não pensam bem. Que Deus a ampare e proteja e ensine sempre que esta existência é transitória, a vida a verdadeira é a pátria do além. Deus vos guarde a todas, e a mim abençoe, fazendo do meu pobre espírito um elemento útil dentro do asilo espírita João Evangelista. Maria da Conceição Junqueira. Oremos sempre. Irmãos amados, meus amigos, grande é a clemência e a misericórdia de Deus, infinita é a sua justiça e a sua caridade. Quando um espírito conhece a luz do alto e pode transportar-se de um mundo a outro, percebendo-lhe as belezas, saturando-se de luz, enchendo-se de verdade, é um ser feliz e não pode ver que o seu irmão, provindo igualmente de Deus, viva no mundo da escuridão, planejando trevas, maquinando males, arquitetando crimes, perseguindo seus pobres irmãos encarnados. Amigos, grande é a clemência de Deus e a sua misericórdia, infinito é o seu amor. Recorramos a essa fonte suprema de bondade, em benefício dos seres transviados do bem, recorramos a essa fonte inesgotável de luz e paz, para que sejam acordados todos aqueles que rumam por montes e vales, por despenhadeiros e abismos, cada vez mais se aprofundando na senda do crime. Oremos com fé, pedindo ao Senhor dos mundos que a paz do seu bendito Filho repouse em todo o universo e a luz bendita que iluminou Saulo de Tarso naquela época seja a mesma que ilumine o espírito trevoso não conhecedor do amor de Deus. Orai muito, meus amigos, pedi muito a Deus por essas infelizes criaturas que praticam o mal e, depois, começam a padecer as consequências da sua iniquidade. Repito, que a paz bendita de Deus, o amor infinito do Pai e a benção sacratíssima do Filho repousem sobre esta terra ensanguentada, para que a tranquilidade se estabeleça. Que assim seja. Vicente de Paulo. Votos auspiciosos. Prezados amigos e meus muito amados irmãos, Deus vos salve. Nada mais eficaz num trabalho honesto e digno do que a colaboração sincera de todos aqueles que por ele se interessam. Cada um se dirige para um lado, cada um procura unir-se ao seu irmão, cada um tem uma ideia e deseja pô-la em prática. Um pensamento sincero, uma colaboração efetiva de todas as partes. Eu faço votos para que no asilo espírita João Evangelista haja compreensão e se evidencie ativamente um trabalho proveitoso. Cada núcleo espírita tem o seu programa, o seu método de trabalho e é justo que cada um o faça nos moldes da sua agremiação. Todos unidos, cooperando com amor e sinceridade, não dispersando forças que reunidas representam muito e espalhadas não são eficientes. Aqui, nesta casa, se bem que o grupo não seja numeroso, é trabalhador. Certamente há, como em toda parte, os não apegados ao trabalho, e os que, menos dedicados, apresentam sempre uma desculpa, quando se lhes oferece ocasião para maior esforço. Mesmo assim,
O trabalho segue sua marcha evolutiva. Esta cooperação, esta harmonia de pensamentos no trabalho a que me refiro, deve se estender até as próprias asiladas, as meninas do asilo espírita João Evangelista, muito especialmente as maiores, porque já têm um certo discernimento, uma certa compreensão moral dessas coisas, e devem colaborar com as cooperadoras, com as diretoras do asilo, a fim de que os planos possam ser levados a efeito com maior rapidez, graças ao auxílio eficaz daquele que tem boa vontade. A parte masculina do asilo tem encargos bem diferentes dos das senhoras. Também as crianças não podem entrar em seus planos que, amadurecidos pelos mais velhos, serão utilizados proveitosamente. Por sua vez, podem tomar parte no que diz respeito à ordem, ao asseio, à obediência, ao amor ao asilo, para que possam futuramente fazer jus aos prêmios relativos a essas virtudes que acabo de apontar. Assim o trabalho será efetivamente proveitoso, numa união pacífica, coordenadora, cooperadora, singela, com uma só diretriz. Deus, nosso Senhor, vos abençoe a todos e vos faço compreender que o trabalho para o asilo é uma aventura. Deus vos guarde. Anália Franco. Esforço coletivo. Deus, nosso Senhor, Pai de infinita misericórdia, seja louvado nesta casa, que a sua bênção protetora e amiga ampare os fracos e proteja os necessitados. Meus amigos, a corrente fraterna que estabeleceis em vosso meio, fortalece as resoluções espirituais e dá ânimo às do plano material. Há um provérbio muitas vezes dito e repetido pelos homens: uma andorinha só, não faz verão, significando que os bandos delas, juntos, fazem o verão, isto é, afastam-se do frio. Assim, os homens, um só, desligado de todos os outros, nada poderá fazer, enquanto que, com outros ao seu lado, ajudando-o, muito conseguirá. Tal é a vida humana. Vede as grandes fábricas, usinas e laboratórios e tudo mais em que a coletividade humana trabalha. Tudo tem o seu método, o seu arranjo, a sua disciplina. Todo o esforço, ali é repartido e, ao mesmo tempo, converge para o mesmo ponto. Se os objetos mínimos da vida diária, para serem feitos, necessitam do esforço de muitos homens, do trabalho e do aperfeiçoamento de muitas máquinas, porque o trabalho da propaganda espírita não há de precisar de um núcleo pulsante, formado por diversos homens, para poder realizar-se com proveito. Assim deve ser em todos os ramos de atividade. Aqui, para citar como exemplo o local onde nos encontramos, se a tarefa recair sobre os ombros de um só, se apenas um par de mãos tiver que realizá-la, é claro que muitas dificuldades não poderão ser vencidas e muitas obras de importância realizadas. Mas, se muitos braços, muitas mãos, muitas inteligências, muitas vontades se reunirem, formando um só bloco unido e coeso, certamente o trabalho tomará incremento, terá expansão e será executado proveitosamente. Isto vem para vos dizer, meus amigos, que quando vos vejo reunidos, projetando planos, às vezes em sessões de cooperadoras, outras vezes em reuniões da diretoria e, ainda outras, nas do Conselho Fiscal, sinto alegria, verificando que todos convergem para o mesmo ponto, procuram o mesmo benefício e tomam o mesmo interesse, e este alvo, este interesse é a causa da caridade cristã dentro do asilo espírita João Evangelista. Como deve o seu patrono, João, o discípulo amado do Mestre, sentir-se satisfeito, vendo o esforço dessas formiguinhas, em benefício de uma causa infinita. Sois felizes neste ponto, muito felizes, meus amigos. Quando entrais aqui, o vosso cérebro só pensa na caridade que Jesus exige de vós. Benditos sejais e abençoados por Deus, enquanto os vossos pensamentos forem assim limpos de culpa, cheios de caridade, prontos para o trabalho do Mestre. Que Deus, nosso Senhor, vos abençoe, hoje e sempre. Max. Chegará a sua vez. Meus muito amados amigos, Deus vos conceda a sua paz.
Vós sabeis, meus amigos, que a corrente negativista, infelizmente numerosa em vosso meio, prejudica em parte a marcha do espiritismo. Digo, em parte, porque é simplesmente um antolho, não é, propriamente, uma barreira intransponível. Detém um pouco essa marcha, mas não a pode deter definitivamente. O negativista sistemático não aceita fatos concludentes, nem mesmo as coisas visíveis, porque nega o testemunho dos seus próprios olhos. Contar-se-lhe um fato verdadeiro, espírita, ainda que a pessoa que o conta seja idônea, capaz, de nada serve, a sua palavra não é aceita pelo negativista. Ele sistematicamente diz, não. Não creio. Não é verdade. O fenômeno espírita é uma alucinação coletiva ou individual, mas verdade é que não é. Tais criaturas, muitas vezes homens de cultura, menos desculpáveis são exatamente por isso, e se sentem na obrigação, perante os seus pares, de continuar a negar. Ainda que, por uma dessas casualidades da vida, cheguem a convencer-se, a compreender que o espiritismo é uma verdade, voltando-se para os seus colegas, companheiros de negação, aguentam a mão, como se diz em linguagem vulgar, e continuam a dizer, não creio. Há, na atualidade, um caso palpitante, que está empolgando o mundo espírita, e o negativista já saiu em campo para dar a sua declaração negativa. O mais interessante em tudo isso é que não tem argumentos. Como pode uma criatura discutir assunto que não conhece? Como pode alguém negar aquilo que não viu? Agora, se visse e encontrasse bula, muito bem, estava no seu direito, no seu papel de negar. Mas não quer ler, não abre um livro, não assiste a uma demonstração, não admite sequer a hipótese de haver um espírito que se manifesta, não. Em absoluto. A corrente negativista aumenta todos os dias, porque os pseudo-sábios vão continuando a aumentá-la. Isto, eu sei, incomoda um tanto os homens, aborrece um pouco, mas, meus amigos, chegará a vez dessa gente. Eles não têm vida eterna no planeta Terra, e, quando tais criaturas se virem espíritos sem carne, então é que eu as quero encontrar e dizer, meus amigos, por aqui? Tu por aqui? Saíste, por acaso, do cemitério? Que fazes por estas paragens? Que eu esteja, vá, mas tu não és espírito, és um homem. Morreste. Andas por aqui? Chegará esta vez, meus amigos, eu encontrarei essa gente. Agora, a outra corrente, e esta, sim, me é formidavelmente antipática. É a corrente do chamado fanatismo. Esses que tudo preveem, tudo sabem, nada admitem, a não ser as suas crenças dogmáticas. Tudo para eles é aquilo que querem ou dizem, ou que seus centros mandaram dizer. Tudo que passa dali não é verdade. O fanático é uma criatura perigosa no seio do espiritismo. Vós pasmareis ante esta minha afirmativa, e direis, como assim? Sim. Meus amigos, repito, a corrente negativista não faz a terça parte do mal que o fanatismo causa. E sabeis por quê? Porque tudo quanto afirmam os espíritas convictos, o negativista diz que é cálculo, é sistema, é propósito, é hábito inveterado. Eles se julgam sábio e, como tal, não admite contestação. Irrisório. O fanático não é assim. Ele se aponta ao mundo descrente como um espírita convicto. Calculai, daí, o mal que produz uma doutrina falsa, cheia de exageros, supersticiosa, uma doutrina que afasta a ciência. Que mal terrível não produz um ser nestas condições. Eles tudo sabem e vão contemporizando com as suas profecias, e, quando estas não se realizam, respondem de um modozinho muito particular, a que tenho assistido inúmeras vezes. Ah! Tinha que ser. Eu sabia. Não sabia coisa alguma, porque se soubesse, teria dito antes. Depois do fato consumado, todos sabem. E as previsões, os conselhos do fanático,
Toda essa forma de cristianismo é prejudicial à marcha evolutiva do espiritismo, porque aquele que ingressa na doutrina pela primeira vez, está sedento de luz, de saber, vem curioso, mas dessa curiosidade sadia, que procure o alimento para a alma. Deparando um indivíduo nessas condições, começa a raciocinar e diz: Espiritismo não é como eu pensei. Há muito conselho estéril, muita propaganda falsa, não pensei que fosse assim. E cai na desilusão. Tudo por quê? Porque o fanático se atravessou no caminho da luz e foi projetar a sua sombra perniciosa no cérebro sedento que vinha para aprender. Devemos orar por todos os nossos irmãos, mas muito especialmente para que esta gente se afaste do nosso caminho ou, então, volte ao aprisco do Senhor, compreender o que a doutrina é de verdade e justiça e não de superstições. Deus vos guie e abençoe sempre. Até. José Dácio. Voz de um iniciado. Paz, meus amigos, paz, meus irmãos. Não houvesse ainda o meu espírito agradecido a Deus as esmolas que tem recebido, e a manifestação que ora dou seria excelente oportunidade. Agradeço ao meu Deus, do fundo da alma, a misericórdia que sobre mim derrama, concedendo-me a graça de dizer as palavras que neste momento pronuncio. Meus amigos, não fui um combatente no espiritismo cristão, não fui um filiado à crença que vós possuís, mercê de Deus, mas não me considereis um descrente, porque não o fui. Sempre acreditei no poder da divindade, nesse Deus que dirige o universo e que, não obstante a sua imensidade, cabe num coração. Agradeço a Deus ter me dado a graça de poder dizer publicamente: eu estou vivo, sinto-me vivo, tenho dentro de mim os mesmos sentimentos afetivos de outrora, recordo os meus, vejo-os, amo-os como sempre, talvez mais, e sinto a minha alma redimida pelo sacrifício consumado. Deus me perdoou, e eu me sinto limpo daquelas culpas do passado, que resgatei no lapso de tempo, erguendo-me de novo para o mundo espiritual. Estou consciente, sei de mim quanto preciso saber, e peço aos meus irmãos, especialmente àquela a quem mais quero, que faça sua prece cotidiana a Deus pela evolução do meu espírito, pela vontade que sinto de trabalhar, para que eu seja aceito por Deus e possa, perdoando as minhas culpas, fazer alguma coisa em prol do trabalho espírita cristão. Não me envergonho de dizer, sendo eu um espírito, não posso deixar de ser um espírita. Deus guarde o asilo espírita João Evangelista e permita que muitos nas minhas condições possam aqui dar seu testemunho de fidelidade a uma causa que Jesus abraçou, porque ele também é espírito. Paz e luz a todos os homens. Haroldo. Ação espírita. Meus amigos, meus irmãos, venha sobre vós a paz consoladora do Divino Mestre. Desejo estudar convosco, por um pouco de tempo, a situação em que se encontravam os espíritos perante o mundo nesta colisão de sentimentos opostos em que, fatalmente, tem de tomar uma atitude. Será necessário explicar, mais uma vez, que o crente espírita sabe que, em certas circunstâncias, tem de agir como espírita e não como um homem comum. A atitude dos crentes espíritas em face da situação mundial que, no momento, se apresenta diante deles, é de forma a poder influir no futuro destino do mundo. Aqueles que se deixam arrastar pelos sentimentos de cólera, vingança e ódio, não podem esperar correntes salvadoras para auxiliarem as suas preces. Bem ao contrário, aqueles que veem em cada homem um irmão, em cada espírito um colaborador, em cada criatura um necessitado, podem agir de acordo com as correntes espirituais salvadoras, no sentido de cooperar com a fonte do bem para a salvação da humanidade. Meus amigos e meus irmãos, vós compreendeis que a vida não é esta luta quase mecânica em que o homem se debate para angariar aquilo de que precisa. Quando a criatura diz que a vida está custosa, refere-se, tão somente, à vida no plano material, ao custo do seu alimento, do seu vestuário, de tudo quanto o dinheiro resolve.
Mas o homem não se lembra da crise espiritual que avassala o universo. O homem não se preocupa com os sentimentos que geram esta mesma desordem, nem os procura acalmar, modificar, se tanto for possível, a fim de que tudo mais possa moldar-se a essa paz tranquila e doce que Jesus quer trazer ao mundo. Meus amigos, vós, que sois crentes espíritas, que sabeis não serdes apenas a matéria bruta, mas também espiritualidade, pois tendes uma alma que vibra, que sois um ser pensante, não podeis pactuar com os sentimentos de força, de domínio, da luta em que se vê a humanidade no momento, sempre o forte predominando sobre o fraco, sempre essa luta de extermínio, quando todas as almas são criadas para a salvação. E a ciência, que tanto se preocupa com a possibilidade da salvação dos corpos, não se importa com a perfeição dos espíritos. O espírito pode, a seu bel prazer, viver como entende, porque nem a sua existência ela admite. A ciência não crê na imortalidade da alma, e é por isso que a maioria do mundo, hoje, se debate nesta luta sangrenta em que são pisados aos pés os mais ricos sentimentos, os mais caros pendores, as coisas mais belas que Deus formou para a criatura humana. Devia o homem pensar que a vida é infinita, que esta luta por um palmo de terra de nada vale, porque este palmo, que agora pertence ao corpo, enquanto ele se agita, não é para a alma, esta se vai e não precisa de terra, mas deste espaço infinito, que jamais se acaba, pois é eterno, é para todos, todos para lá vão e ninguém o domina. Meus amigos, esforçai-vos por criar em torno de vós um ambiente calmo, pacífico, para que as irradiações do vosso ser sejam benignas, pacíficas, suaves, doces, beneficiando a todos. Os seres iracundos trazem em volta de si uma atmosfera pesada, que constrange, confrange, mortifica e não dá proveito. Sede mansos, porque eu sou manso, disse o Divino Mestre, e ele tinha força moral suficiente para conter, diante de si, os mais revoltosos sentimentos. No entanto, aconselhava a paz, a doçura. Meus amigos, evitai externar opiniões, orai muito e pedi a Deus que a paz bendita do Mestre e Divino venha rapidamente sobre o mundo, transformando a tempestade atual numa completa abundância. Que Deus, nosso Senhor, nos escute nesta hora e atenda aos nossos rogos. Isaura. Pai, perdoa-lhes. Seja louvado o santíssimo nome do Senhor. Paz, na terra, aos seres de boa vontade. Meus amigos, meus irmãos, vós procurais conforto em nós e, podeis crer, nós procuramos conforto em vós. Não vos admireis dessa afirmativa. Vós procurais conforto em nós, porque, sendo nós seres desencarnados, podemos, com a permissão de Deus, trazer-vos fluidos consoladores, animadores, curadores, enfim, fluidos salutares para o vosso corpo e a vossa alma, e nós achamos conforto em vós, porque o ambiente que vos cerca, sendo de paz, convida a prece, em certos momentos da vida, é o único bálsamo que pode consolar, suavizar as dores, as preocupações, as angústias de um espírito. Não tenho dores morais, graças a Deus, nem preocupações de certo gênero, mas a angústia, por vezes, me invade o ser, quando os meus olhos de espírito são levados a ver o panorama que se desenrola, neste momento, em vosso planeta. Sinto verdadeiras angústias morais, esforço-me por suavizar as dores alheias, com o maior da minha boa vontade, mas nada além disso posso fazer, porque, assim como, na Terra, não se pode realizar um ato de caridade sem o concurso de alguma coisa ou pessoa que nos auxilie, também no espaço, eu não posso aliviar de todo, porque muitos repelem qualquer auxílio, pelos sentimentos de que são possuídos, o ódio, o rancor, a fúria em que se encontram os seus espíritos. Tal é a minha angústia, se assim me posso exprimir. Nada mortal atinge o espírito, porque ele é um ser imortal, mas a intensidade da angústia dá lugar à aplicação deste termo, e eu recorro, então,
ao poder supremo, aquele que dirige os destinos do mundo, que é a fonte suprema de todo o bem, e que tem em si toda a munificência para distribuir, e lhe suplico, pelo amor do seu amado Filho, que aceite a minha oração em favor dessa humanidade cega, desorientada, desviada da linha do bem e, ao mesmo tempo, caprichosa em permanecer no erro. Fazei vós o mesmo. Orai, sem distinguir a quem, pedi a Jesus para distribuir, do alto da sua sabedoria e justiça, a benção necessária a essa gente sofredora. Porque, se bem que eles se encontrem possuídos de um ódio infernal, se bem que exerçam ações criminosas impulsionados pelo ódio, são sofredores, apesar de tudo, são sofredores. E, quando ferem, quando matam, nem se apercebem de que também estão sendo feridos e mortos, convulsionando-se no chão, na lama, no sangue encharcado, e se debatem, ainda supondo poder matar. Como é doloroso, meus amigos, presenciar o espírito agonizante, estertorando de dor, ainda procurando empunhar uma arma imaginária, para com ela ferir o seu irmão. Dizer-lhe, tu és morto para a terra, és um ser espiritual, o teu corpo já tombou, ferido pela mesma arma com que tu feres os outros, desperta para a verdade, és um espírito. Dizer-lhe tudo isso, meus amigos, é, simplesmente, um verdadeiro sacrifício. E eu procuro dizer, e procuro incutir. Se alguma coisa consigo, dou graças a Deus, se não, paciência, é o sofrimento do ser em carne, porque, ainda nas vascas da morte, odeia. Passa, então, pela minha imaginação de espírito, a ideia da cena cruciante do Calvário, o Cristo imolado no alto da cruz, ainda pedindo a Deus perdão para os seus algozes, cheio de chagas, coberto de sangue, exausto de sede, a suplicar a esmola de uma gota d'água, que lhe foi negada, e, ainda assim, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Escuto ainda tudo isso, meus amigos, na minha imaginação, parece-me ouvir tudo isto, e, ao mesmo tempo, comparo a cena hedionda que vejo no mundo, seres praguejando, a última palavra, uma praga, de maldição, o último olhar, como uma seta envenenada, a querer ferir os outros, nas vascas da agonia, a estrebuchar, a morrer para o mundo, ainda pensando em viver para matar. Como tudo isso é doloroso, meus amigos. Homens, que me ouvis, senhoras, donzelas, crianças, orai a Deus pelos espíritos desencarnados na guerra, orai por eles. Eu sei que orais, muitas vezes, pelas mães aflitas, pelos desvalidos, pelos que ficam na penúria, mas a miséria é maior, a mais dolorosa e infeliz é a miséria do que morre soltando, pela última vez, maldições. Venha a luz do Senhor sobre esta gente sofredora e sobre esses espíritos obscuros. Paz conceda o Senhor a todos os homens. João. Atendendo a um pedido. Deus seja louvado, paz seja concedida aos homens de boa vontade. Meus amigos, é sempre grato para mim visitar-vos. Tenho sempre imenso prazer em estar convosco nestes dias de reuniões. As vossas preces se juntam numa só, para subir ao Eterno, e fazeis bem. A prece, meu amigo, é um grande recurso. Tenho sentido o teu clamor, a tua aflição, a ânsia do teu espírito em procura do meu. Estou aqui. O teu caso é um caso de fé. Sofrer no mundo, todos padecem, alguns resignadamente, outros em desespero. Aqueles que padecem resignadamente encontram sempre em nós outros, espíritos desencarnados, vontade de servir. Aqueles que sofrem em desespero, são eles próprios que encaminham os seus espíritos pela via tortuosa do pecado e que não raras vezes praticam atos trágicos, que lhes trazem resultados funestos. Meu amigo, digo e repito, o teu caso não é único. Já procuraste satisfazer a vontade do Mestre, fazendo para os outros aquilo que tu desejarias que em circunstância igual fosse feito a ti? Já procuraste o amor como queres ser amado?
Já lançaste mão dos recursos do alto? Não, nada disso tu fizeste. Hoje, pela primeira vez, fizeste um apelo para mim, talvez uma simpatia espiritual da terra para o alto, uma desalentada súplica. Eu te respondo com toda a solicitude de que sou capaz, meu amigo. O teu caso piora porque tu não sabes melhorar o teu espírito, não corriges o teu íntimo, antes o agravas cada vez mais com grandes culpas. Para alívio do sofrimento busca a Deus. Quem, como tu, gasta os dias e as noites velando pelas ruas, pelas tabernas em vez de se recolher ao leito no aconchego da família, e gozar o repouso merecido após um dia de trabalho, não encontrará felicidade em parte alguma. Ora, meu irmão, pede socorro a Jesus e aprenderás a resistir às tentações. Ouve a minha palavra amiga que é verdadeira e sincera. Enquanto estiveres fora do caminho do bem, sofrerás e farás outros sofrerem, é da lei. Como queres encontrar a justiça, se não fazes justiça? Caridade, se não a praticas? Pensa, reflete e o teu espírito fraco, sem luz, se reanimará. Respondo assim ao teu apelo, meu irmão da terra, para dizer: coragem, levanta-te, entrega-te ao bem e espera de Deus esmola de uma grande bênção. Paz seja concedida a todos os homens. Francisquinha. Uma lição evangélica. Meus amigos, meus caros irmãos, seja convosco a paz bendita do Senhor. Segundo curso do meu projeto, apresento, hoje, a segunda lição evangélica. Precisamos, de tempos em tempos, recordar, para vós, os ensinamentos de Jesus, os seus feitos, chamados pelos homens de miraculosos, os seus ensinos para o bem e tudo mais que ele, em sua vida, praticou, com o fito único de salvar a humanidade pecadora desse caminho errado em que sempre andou e continua a andar. Trazemos, hoje, à vossa meditação aquele episódio em que o Divino Mestre, após ter trabalhado um dia inteiro a beneficiar enfermos, disse, para os discípulos: fazei-vos ao largo e esperai-me, que lá vou ter. E os discípulos, tomando a sua frágil embarcação, seguiram para o mar e lá ficaram bordejando à espera de que o Mestre fosse ter com eles. Mas, o resto do dia se escoou. As horas se foram e os discípulos começaram a se assustar um tanto, porque Jesus não vinha, e diziam uns para os outros: a multidão detém. São tantos os enfermos, os necessitados inúmeros, e ele certamente não pode se afastar. Mas nós não sairemos daqui, até que, a um sinal seu, possamos fazer o bote encostar à praia, para que ele suba. E lá ficaram bordejando, até altas horas da noite. Meus amigos, nós ficamos à espera, e ele não apareceu. Recostamo-nos à borda da pequena embarcação. Eis senão quando Pedro, o mais atento, divisa uma figura sobre o mar. Supôs ser uma alucinação, porque a figura era do Mestre, e essa figura andava sobre a água. O mar, agitado, não permitia que a embarcação encostasse à praia, a menos que se fosse arrebentar com a onda. Nós, afastados, e aquela figura caminhava em nossa direção, sobre as águas. E Pedro, reconhecendo a figura do Mestre, disse: Mestre, és tu? Se és tu, dize-me que vai e eu irei buscar-te. E Jesus respondeu: sim, sou eu. Vem. E Pedro, confiante na palavra do Mestre, mas dessa confiança dúbia, que ora confia, ora vacila, como, aliás, é a confiança do homem, pôs o pé na água e ainda deu 2 ou 3 passadas. Mas a onda era forte e o vento começava a agitar-se, e ele viu que se afundava, e gritou: Senhor, ampara-me que me afundo. E Jesus, estendendo-lhe a destra, disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidaste? Eis-me aqui. E Jesus caminhou sobre as águas, até encontrar-nos no bote. Amigos, que ensinamento evangélico podemos nós tirar dessa lição que ora recordo? Que podemos extrair de proveitoso, para os homens, deste grande ensino? Salta aos olhos, salta a compreensão.
A inteligência do homem percebe que o outro fim não teve o divino mestre senão dizer que, em qualquer dificuldade da vida, estando apoiado à sua mão, o homem caminhará nas lutas mais cruentas, nos pesadelos morais que sufocam a criatura humana e lhe deprimem a energia, nas batalhas incessantes de todos os dias. O homem deve dizer: Senhor, ampara-me, e aí estarei, e a batalha será vencida. No entanto, muitos confiam enquanto o perigo não está próximo, quando tudo lhes corre bem, e dizem: Senhor, eu creio em ti, à semelhança de Pedro, que ainda pôs o pé na água e receou afundar-se. Não, meus amigos. Jesus é a tábua de salvação para qualquer mal. Aquele que nele confia tem resolvido o seu problema, e, quando a compreensão é ampla, o homem deve refletir em que o que nós chamamos de socorro divino não é sempre o acabamento de uma prova, porque, se a prova é necessária, Jesus não vai transgredir a lei de Deus. É o amparo, a resignação, a força para chegar até o fim. Alguns entendem que, gritando para o Mestre, o perigo desaparece, a moléstia transforma-se em saúde, o mal se transforma em bem. Não, meus amigos. Nós não pregamos este absurdo. O que nós dizemos é que, com ele, vem a força. Se a dor é muito forte, ele é o calmante benéfico, que a domina. Se a dificuldade é enorme, ele é que transpõe essa montanha. Para vós, se tudo vos parece escuro, ele é a luz que alumia toda a treva. Se vos falta o próprio alimento, ele é o fluido salutar que sustenta os vossos corpos e espíritos. Portanto, meus amigos, a lição a tirar deste evangelho de hoje, que continua o meu programa, esta: nunca desanimar na vida. Ter sempre confiança naquele que tudo pode e tudo fez para fortalecer a alma da criatura. O que é perder uma vida? O que é deixar este mundo de dores, lutas e trabalho? O que é ganhar a vida eterna? Eis o porquê da questão, eis a resposta a todas as dores. Meus amigos, por mais violento que seja o desgosto, por mais dolorosa que seja a prova, por mais penoso que seja o sofrimento, Jesus tem força suficiente para vos amparar, até que alcanceis o último degrau da vossa escala de provação. Deus vos guie. Tiago. A segurança do lar. Deus seja louvado. Agradeço a sua imensa bondade, que me concede mais esta oportunidade de confraternizar com os meus irmãos terrenos. Amigos, certa comunicação aqui dada desenvolveu um tema que mereceria o estudo de espírito de elevação. Nós outros apenas podemos aprender na experiência alheia e comendar os irmãos terrenos que façam o mesmo. As criaturas que se casam, na terra, devem compreender que não o fazem por mero acaso ou por uma dessas afeições súbitas que surgem na vida do indivíduo. Os casamentos têm um fim determinado, o auxílio mútuo. Venham ou não filhos ao casal, os cônjuges devem manter-se unidos, fiéis, compreendedores um do outro, para que uma paz relativa se possa estabelecer no lar. Feliz aquele que pode verificar que deu um passo acertado, constituindo um lar sobre a terra. A felicidade que emana de um lar venturoso, se estende, se irradia em torno, e, ainda que inconscientemente, esse casal faz o bem àqueles que o cercam. Seus fâmulos, amigos ou meros conhecidos não podem deixar de aprender no bem-estar que os rodeia. Desventurado aquele que, ao constituir seu lar, percebe, em pouco tempo, que a felicidade lhe fugiu e, em lugar dele estabeleceu-se a incompreensão, a ingratidão, o desconhecimento das coisas e a falta de compreensão relativa no casal. Infortunado o homem que não pode confiar na companheira que Deus lhe deu e tem de aparentar confiança, para não injuriar aos membros da família, que nenhuma culpa tem no caso. Estou falando em tese, sem fazer alusões, apenas chamo a atenção daqueles que já possuem um lar constituído e dos que projetam fazê-lo, para que mantenham o propósito firme desta disciplina moral, que é o respeito mútuo, a fidelidade entre ambos, a amizade cada vez mais sólida,
embora desse amor fugídio que o povo entende ser a verdadeira felicidade. Não, meus amigos. Os primeiros tempos são épocas de poesia, de fantasia. A realidade vem depois, quando o conhecimento mútuo se estabelece, quando o respeito se classifica dentro do lar, e as criaturas compreendem o porquê da vida e desejam espalhar em volta de si a felicidade que desfrutam. Amigos, velai pela estabilidade da vossa casa moral. Não é do edifício em que morais, porque este tem a segurança que o homem lhe dá, mas propriamente, a do lar. Sua estrutura, que merece zelo, carinho e amor, deve ser cuidada por vós. Ensinai, aqueles que projetam casar-se, esses princípios de concórdia, amor e paz, para que sejam felizes. A mulher que compreenda o seu papel de companheira devotada, amiga sincera, conselheira verdadeira, e amante de seu marido, o homem, que respeite os direitos de sua mulher e procure compreendê-la, entender os seus secretos pensamentos, porque a mulher tem monossílabos que, muitas vezes escapam à compreensão do mais astuto. É preciso compreendê-la a fundo, ler no seu olhar, porque o olhar é o espelho da alma. É necessário entendê-la em suas dores, nos sentimentos mais secretos, respeitando-lhe as vontades, quando justas, e, quando injustas, procurando orientá-las melhor. Meus amigos, eis a base da felicidade. Tudo isto assenta sobre os grandes princípios da caridade e humildade cristãs. Porque, quando o orgulho penetra no lar e qualquer dos cônjuges se supõe superior ao outro, então, a infelicidade aí ingressa e o orgulho faz o edifício matrimonial ruir pela base, porque não é sólida, sua rigidez é aparente, o material de que se compõe é falso. E a mulher orgulhosa pode transformar-se numa víbora. A mulher caridosa, humilde e boa, esta, sim, é a segurança do lar. Amigos, que me ouvis, a vez de perguntar, por que esta preleção? Todos estamos muito bem em nossas casas, sentimos-nos felizes, não vemos perigo algum. Mas, meus amigos, o perigo não se anuncia, vem de súbito, e quantas criaturas, por causa de uma vontade, que deveria ter sido posta de lado, sacrificam um futuro inteiro. Um passo errado acarreta 1000. Quantas vezes o lar está feliz, bem estabelecido, os esposos são concordes, reina a felicidade, e um elemento estranho vem perturbar-lhes a paz. Falta de previdência. Não devemos jamais diminuir o zelo, o cuidado, o carinho, o amor que nos merecem aqueles que são nossos. O lar feliz torna a sociedade melhor, porque tudo quanto dele se irradia é puro, sereno. Homens, caridade com as vossas esposas, mulheres, paciência com os vossos maridos. Desta ou daquela forma, eles são esteio da vossa casa, e, no dia em que vos faltarem, sentireis a diferença do mundo, a insegurança da amizade, a falsidade dos sentimentos fingidos. Confortai-vos reciprocamente, amai-vos muito, e estareis dentro da lei, porque Deus é amor. Jesus é amor, e o espaço infinito brilha de amor. Deus vos guarde. Samuel. De mim saiu virtude. Meus amigos e meus irmãos, paz convosco. Seguindo o curso das nossas preleções fraternas, continuo a relatar alguma coisa da vida do Mestre, recordando a sua passagem sobre a terra. Meus amigos, caminhava Jesus, nos seus afazeres de costume, para beneficiar enfermos, à procura das multidões, a falar do reino do seu Pai, efetivamente. Quando isto fazia, o povo em massa o seguia, de tal forma que quase não se podia mover no meio de tanta gente. Nessa ocasião, quando a multidão mais se comprimia, uma mulher do povo, gravemente enferma, se aproximou do Mestre, não obstante toda a dificuldade do momento. Jesus, voltando para os seus discípulos, perguntou-lhes: quem me tocou? Como de costume, Pedro, o que mais se aproveitava para dirigir-lhe a palavra, respondeu respeitosamente: Senhor, a multidão te aperta, te cerca, o povo te comprime,
Como vamos saber quem te tocou? Jesus replicou: sim, alguém me tocou, porque eu sinto que de mim saiu virtude. Então, aquela pobre mulher, sincera e confiante, conseguindo passar à frente, atirou-se aos pés de Jesus e, ajoelhando-se, disse: fui eu, Senhor. E no mesmo instante sarou e continuou o seu caminho. Meus amigos, é sobre esta palavra simples, singela, do nosso Divino Mestre, que eu quero falar, chamando a vossa atenção. Eu sinto que de mim saiu virtude. Qual homem que tem poder para tal dizer? Qual de vós aqui presente, com toda essa fé que ilumina o vosso ser, pode afirmar que de si saiu virtude? Qual de nós, seus discípulos e companheiros que lhe seguimos os passos noites e dias, pode jamais sentir que de nós saiu virtude? Sinceramente, verdadeiramente, nenhum. No entanto, ele o disse, e é verdade. Hoje, porém, que vemos no seio do próprio Espiritismo, a afirmativa é estulta, em contrário, à palavra do Mestre. Meus amigos, o fluido salutar que acompanhava a palavra do Mestre, partia do seu próprio espírito, pela virtude real que nele existia, como Filho de Deus. Aquela mulher creu, e foi pela sinceridade da sua fé que conseguiu, tocando a fímbria da sua túnica, ficar completamente curada, pelo fluido que de Jesus partiu. Crede. Não sejais cegos, porque o pior cego é aquele que não quer ver. Não sejais surdos como os que tapam os ouvidos para não ouvir. Não faltam livros, não faltam opiniões insensatas contradizendo esta verdade. A palavra do Mestre foi esta: de mim saiu virtude. Meus amigos, pensai, refleti e não vos deixeis, como incautos, apanhar por aqueles que negam a verdade, buscando diminuir a personalidade augusta do Divino Mestre. Tiago. Solução de um grande problema. Meus amigos, paz salvadora de Jesus desça sobre todos vós, enchendo os vossos corações dessa tranquilidade inigualável que dele parte. Meus amigos, quanto me penaliza, e quanto deve penalizar a vós todos, a incompreensão desse Espírito amado, a quem devotei em outras vidas sincera afeição, apresentando-se no mundo das causas sem o conhecimento da sua própria personalidade. Estejamos, porém, tranquilos, porque os espíritos do bem, os pioneiros da verdade, aqueles que são verdadeiros apóstolos do cristianismo, nunca descansam, sempre estão, devotados, trabalhando nas lides em favor dos pobres desencarnados da terra. Quando um espírito deixa a matéria nas condições em que meu a deixou, é para render graças ao onipotente Deus, pela caridade com que o beneficiou. Que a luz da verdade que brilha diante de mim seja compreendida neste mundo em que vós viveis. O meu cartão de ingresso no mundo dos espíritos, foi a fé, que se firmou pelas comunicações recebidas neste recinto abençoado, as quais iluminaram o meu espírito, e me fizeram ver outros caminhos para a luz. Compreendi a verdade. Sinto a felicidade dentro de mim, e, olho do alto para a terra, pedindo a Deus misericórdia para aqueles desviados do caminho do Senhor, criaturas que não conhecem as veredas da verdade e da justiça. Cabe ao Espiritismo a solução de um grande problema. Chamar os homens para dizer-lhes as verdades inteiras do Evangelho, e ensinar-lhes a opor resistência contra o mal, mansidão contra a crueldade, contra o ódio, o amor, contra a vingança, o perdão, contra a opressão, liberdade, contra a violência, a doçura. Meus amigos, formais sempre os vossos corações, os vossos espíritos, na imortalidade eterna. Não se morre senão do corpo, a alma é viva, com todas as percepções, com todo o afeto que envolve, com toda a crença que inunda o vosso ser, a vossa alma. Somos eternos, imortais filhos de Deus. Meus amigos, a mesma aventura que desfruto pela fé, desejo a todos vós, o mesmo sustento que me alimenta, tenhais vós também. Calma, meus irmãos, nas vicissitudes da vida. Meus amigos, fé em Deus. Alberto.
grande tarefa. Meus amigos, meus irmãos, desça sobre todos vós a paz evangélica que vem do Mestre. Aqui estou, ainda no cumprimento do meu dever, buscando entreter convosco alguns minutos de palestra, que venha servir de auxílio para alguns e a mim também. Meus amigos, a comunhão fraterna dos seres espirituais é de grande resultado para os encarnados que se esforçam em busca deste intercâmbio de sentimentos de caridade, como uma expansão de amor fraterno que deve existir entre todos os seres. Meus amigos, a hora é premente, a hora é de pranto, e a terra se encontra em trevas, mas brevemente, será cheia de luz, que virá romper a escuridão do mundo. O cristianismo pacificará este planeta tempestuoso. Meus amigos, como é doloroso o fim terreno daqueles que se afastam do Senhor. Enquanto os crentes, submissos, nos seus leitos de dor elevam preces ao nosso Criador, à espera do Espírito luminoso, que os ampare e dê coragem nas suas provas, os espíritos rebeldes, aqueles que não aceitam a eternidade da alma, pisam aos pés os seus próprios privilégios santos, para mais tarde, se arrependerem dos seus pecados. E permita, Senhor, que assim seja, resgatando os seus crimes para a sua própria felicidade. Meus amigos, nesta hora em que o pranto, a dor, o ódio, a miséria moral dos corações empedernidos, empolgam os homens, os nossos espíritos, no espaço infinito procuram esclarecê-los, amparando-os a todos, no cumprimento da nossa missão, salvar almas torturadas pela dor para o redil abençoado do Mestre. Amigos, cabe ao Espiritismo um grande papel nesta cruciante hora. O homem espírita e a mulher cristã têm um grande trabalho nesta situação penosa em que se encontra a Terra. Este papel é o desempenho da sua tarefa neste mundo, amparar quanto puderem os espíritos que estão na matéria, a sofrer, criaturas que padecem, não somente lá, como também dentro do vosso Brasil. Muita dor, muito sofrimento, muita lágrima. Orai a Deus vós, aqueles que vos sentis felizes em vossas casas, onde não falta o pão de cada dia, a benção de Deus. Meus amigos, tende esperança. Da altura da fé do vosso próprio espírito depende uma grande ação espiritual. Deus, nosso Senhor é eterno. Eterno Criador de todos os espíritos, acolhedor bendito de todos os seus filhos. Paz seja concedida a todos os seres de boa vontade. Célia. Paz compensadora. Amigos e irmãos, que a paz salvadora do alto venha sobre vós. Confortai as vossas almas, sossegai os vossos espíritos confiantes na palavra do Cristo. Tranquilidade aos vossos espíritos, porque a palavra é: nenhum só fio dos vossos cabelos cairá se não for da vontade de Deus. Nenhuma provação vos alcançará, se não estiver escrita no livro do destino, não por fatalidade, mas pelo determinismo do vosso próprio espírito, o qual resolveu vir a este mundo de provas, para resgatar pela dor os erros do seu passado. Assim, aqueles que, aparentemente sem culpa, padecem neste mundo, são espíritos portadores de pecados trazidos de outras vidas, aos quais a caridade de Deus concedeu o resgate. Quando o sofrimento for muito grande, quando a vossa dor atingir a profundeza da vossa alma, procurai na concentração e na prece o conforto. Lembrai-vos da promessa divina de Jesus: bem-aventurados os que padecem. Felizes aqueles que resgatam as suas dívidas. Aguardai os privilégios que vos aguardam. É para vós a morada que Jesus foi preparar nesse infinito azul que vedes sobre as vossas cabeças, cheio de luminosidade e paz, cheio de tranquilidade e seres benditos, que virão ao vosso encontro para vos consolarem e animarem, comparando os dias de dores do passado, com a alegria do presente. Meus amigos, tal como a mãe que, esperando o nascimento do seu filho, cheia de amor e carinho, cheia de vontade de vê-lo, suporta todo o sofrimento porque o fim será uma imensa alegria, assim também o pecador, padecendo as dores materiais,
terá diante de si um mar de felicidades, um oceano repleto de luz, um mundo cheio de paz, compensando a amargura dos dias terrenos. Vós que sofreis, que tendes dores nas vossas almas, vós que padeceis a ingratidão dos homens, mas que tendes fé na palavra de Jesus, confiai, porque a própria vida é lá, a eternidade da luz é lá. Paz do Senhor sobre todos vós. Jean-Marie Vianney, Curidas. Cidadãos universais. Paz aos homens, luz que lhes ilumine o entendimento, para o conhecimento da verdade. Meus amigos, necessário é viver, nascer, crescer, morrer, para novamente nascer, crescer, viver, e assim indefinidamente. Esta é a trajetória do espírito. Na vida, dores, provações, desgostos, desentendimentos, erros, na eternidade, recordações da vida, pensamentos elevados, vontade de ser bom, e, depois, novamente na terra, cumprir os compromissos trazidos do além. Esta é a natural corrente, por onde transitam todos os espíritos, excetuados aqueles que, mal compreendem os privilégios que os esperam, se desencaminham pelos erros, pelos vícios, e permanecem afastados do bem, por longo espaço de tempo, retardando a felicidade que os espera. Refleti muito, meus irmãos. Vós não sois da terra, vós sois cidadãos universais, tendes que viver nesse espaço infinito, onde já vos precederam os vossos antepassados, tendes que morar nesse espaço luminoso, de onde viestes e para onde tendes de regressar. Cumpri, portanto, os vossos compromissos. Sede honestos, sede caridosos. Não durma o sol sobre o vosso erro, arrependei-vos, antes que a noite se aproxime. Não desponte o dia sem que alguma coisa de bom tenhais feito. Meus amigos, que o vosso pensamento se estenda para aquela zona de dores, é natural, mas levai-o sempre acompanhado de uma prece, para que sejam melhorados os ambientes terríveis que cercam essa gente, vossa irmã. Sim, meus amigos, vossa irmã, todos sois filhos de Deus e para Deus tendes de voltar. Orai muito. Colocai-vos num plano em que possais esperar as bênçãos de Deus sobre vós. Quando um pensamento mau atravessar o vosso cérebro, dizei, estou dentro da lei de Deus. Quando uma vingança surgir, tentando-vos a realizá-la, perguntai à vossa alma, está esta lição nos moldes dos evangelhos que Deus me mandou? Recuai, enquanto é tempo. A ninguém torneis mal por mal, e orai por todos aqueles que não sabem pensar e se deixam arrastar na voragem do crime, do vício, do erro, condenando sua própria alma a suplícios que não podem sequer imaginar. Quanto sofre um espírito desencanado, pela certeza do seu erro, só ele próprio vos poderá dizer. Amigos, venha sobre vós a suave paz do Cordeiro Imaculado, Jesus, que Deus, Pai de infinita misericórdia, vos abençoe sempre. Paz a todos vós. Grace. Saber viver. Meus amigos e meus prezados irmãos, que a luz bendita do Salvador vos ilumine. Para mim, hoje é um dia alegre, um dia quase festivo. Tenho orado muito, tenho pedido muito ao meu Deus esmola que hoje recebo. Ele sabe o que pedi e sabe o que deu. Meus amigos, as lutas da vida terrena, vós não ignorais, são formidáveis. Cérebros fortes, muitas vezes, vacilam, criaturas acostumadas ao sofrimento, às dificuldades que a vida na terra oferece, por vezes, desanimam e, alucinadas, sem saber como resolver problemas que lhes parecem insolúveis, lançam mão de recursos contraproducentes. Para bem acertar, é preciso bem refletir, e um cérebro que não reflete, um cérebro que não pensa, resolve sem consciência. E como pode um homem ter a segurança de acertar em todos os atos da sua vida? Deve ter a boa intenção de o fazer. No mais, a fragilidade humana não lhe permite esforços além de sua própria capacidade. É necessário que aqueles que desejam trilhar o caminho do bem se voltem para Deus,
buscando neste reservatório infinito de fluidos bons, alguma coisa o que suas almas aspiram e que a terra não lhe pode dar. Meus amigos, nós todos, quando na terra vivemos, estamos de passagem. As existências mais longas não fazem sequer um minuto na eternidade do tempo. A vida feliz, a vida real é a vida além campa. O corpo,